Olá, pessoal. Voltamos. Falei que ia ser super rápido aí, né? Bem rapidinho. Vamos dar continuidade à unidade 2, tá? Agora a parte 2. Vamos abordar o assunto sobre o quê? As situações líquidas do patrimônio. Vale ressaltar quais são essas situações. Então, já tem aqui ó, uma introduçãozinha, tá? Essas situações são divididas em favorável, nula, desfavorável ou plena, ok? Vamos estudar também os conceitos lá de receitas e despesas e os conceitos também de regimes contábeis. Então, vamos iniciar aqui pelas situações líquidas patrimoniais. Lembra que eu falei que temos a favorável? Porém, tem outros sinônimos, tá? A situação favorável ou positiva ou superavitária. Então, são conhecidas por todos esses nomes. Quando ela vai ocorrer? Ela ocorre quando o total da soma dos ativos excedem as obrigações com os terceiros. Neste caso, a gente vai dizer o quê? Que a empresa possui riqueza própria. Vamos lá, olha aqui, ó. Os bens mais direitos, né? 2.000 mais 6.000, temos um total de 8.000 no ativo, não é isso? E temos quanto de obrigação? Em obrigações temos apenas 2.100. Então, olha, quando que vai ocorrer a situação favorável? Quando a soma dos bens e direitos, ou seja, o total do meu ativo, for maior que o total das minhas obrigações, ou seja, do meu passivo exigível. Então, se a gente for fazer aqui o cálculo, 8.000 menos 2.100, temos aqui o nosso patrimônio líquido no valor de 5.900. Ou seja, isso quer dizer que o nosso PL ele está favorável, tá? Ele está numa situação favorável ou superavitária. Então, vamos ver agora a situação líquida, nula ou equilibrada. Quando ela vai ocorrer? Ocorre quando o total da soma das obrigações com terceiros são iguais à soma dos ativos. Então, nesse caso, diz que a riqueza própria da empresa é inexistente. Olha aqui, temos aqui um total, né, de 2.000 mais 6.000, 8.000 no total do ativo, que é a soma dos meus bens e direitos. E as minhas obrigações aqui, ó, têm o mesmo valor. Lembra que são iguais a soma? Então, se eu for diminuir aqui 8.000 menos 8.000, meu PL, no caso, é zero. Ou seja, ele está nulo. É nulo ou, como a gente pode falar, equilibrado. Ele não tem, é praticamente inexistência, tem a inexistência de riqueza própria, tá? Então, essa situação é nula. Meu ativo, eu simplesmente consigo pagar, eu pago todas as minhas obrigações e não sobra nada. Essa situação é boa? Não, gente, não é boa, tá? A empresa está pagando, ok, mas a intenção da empresa não é só pagar suas dívidas. A intenção, pelo menos naquelas que é obter lucro, é obter o lucro, não? Então, vamos lá. E situação desfavorável? Aqui é que tá feio mesmo, né? Ocorre o quê? Quando a soma aqui, ó, o total da soma das obrigações com terceiros excedam, tá? A soma dos ativos, ou seja, dos bens, da soma dos bens e direitos. Então, vamos ver aqui, ó, continua, né? A soma do ativo aqui, dos bens e direitos, tem um total de 8.000. Mas a minha obrigação aqui está num total de 10.000, ou seja, 8.000 menos 10.000, meu PL ele está negativo, tá? Ou seja, aqui é conhecido como situação desfavorável, passiva descoberta, negativa ou deficitária. Então, gente, o que acontece? Chegar aquele mês lá, né, com seus amiguinhos, de repente, né, seus amigos aí, você pegou um dinheiro emprestado do seu amigo. Ok, depois pegou um pouquinho mais, pegou inclusive mais que o seu salário. Chegou outro mês, o amigo falou: Olha, eu vim receber aquele dinheiro. Você falou: Olha, sinto muito, não tenho como te pagar. Mas não vai falar que você tá liso ou alguma coisa assim, não. Fala que seu passivo tá descoberto, ok? Aí uma forma mais bonitinha, chegar assim, né? Ou então seus pais lá, ou mãe.
né? Eu tô liso, não, mãe, esse mês, ó, o passivo está descoberto, ou seja, você está devendo mais do que você tem lá de bens e direitos, ok? E a situação líquida aqui, plena ou propriedade total de ativos, quando ocorre? Ocorre quando as obrigações com terceiros são nulas, ou seja, zeradas, tá? Então, vamos lá, eu tenho praticamente o meu ativo aqui, 8 mil, né, são o meu bem direito, mas eu não tenho nenhuma obrigação aqui. Então, se eu não tenho nenhuma obrigação, praticamente meu PL fica o mesmo valor do meu ativo, ok? Então, essa situação é conhecida como situação plena. Então, vamos lá, resumindo. Aqui, ó, só tá lembrando, tá? Que a gente estudou ainda agora no bloco 1, a equação patrimonial, que é PL igual a ativo menos passivo, ou ativo é igual a passivo mais PL. Só para lembrar aqui, né, a equação patrimonial. E quais são as situações líquidas? Situação líquida ou PL aqui? Ele pode ser positiva, essa situação, pode ser negativa, nós explicando, pode ser nula ou equilibrada. Então, ela vai ser positiva. Isso aqui é só um resumo, tá? Só para lembrar novamente o que a gente acabou de estudar. Quando que ela vai ser positiva? Quando o ativo for maior que o meu passivo exigível. Logo, meu PL, ou seja, patrimônio líquido, será maior que zero. Quando vai ser negativo? Vai ser negativa quando o meu ativo, tá, for menor que o passivo exigível. Logo, o meu PL será menor que zero, que é aqui o passivo é descoberto, tá? Nula ou equilibrada? Quando será? Quando o meu ativo é igual ao meu passivo exigível. Logo, o meu PL será zero. Beleza? Então, vamos lá agora estudar a função econômica da contabilidade. Aqui iremos estudar sobre o réditos, o conceito de receitas e despesa e regimes contábeis. Vamos ver aqui o que seria a função aqui econômica da contabilidade, os réditos. Os réditos, ele é um pouquinho mais, é um conceito um pouquinho mais ampliado do que resultado, tá? Porque ele está diretamente relacionado a superavitária, né, ou deficitário. Como é que é isso? Isso vai ser diretamente relacionado aqui, como eu falei, a diferença entre o valor da receita e o valor da despesa, tá? Super parecido, inclusive, muitas pessoas falam assim, réditos e resultado é a mesma coisa. Então, é bem similar, mas já tem outros doutrinadores que falam que não, que é um conceito ampliado. Só que a diferença aí é que, de qualquer forma, um vai gerar vai verificar se deu superávit e o outro vai verificar se deu déficit na apuração. Então, vamos lá. Como ocorre essa apuração, esse resultado? O resultado ele pode ser positivo ou lucro, negativo ou prejuízo, né? Ou nulo. Quando que o meu resultado ou o meu rédito vai ser positivo? Ocorre quando a minha receita ela é superior ao valor das despesas. Então, se eu tenho mais receitas e menos despesa, no final eu tenho o quê? Um lucro ou o resultado positivo. Quando o meu resultado vai ser negativo ou um prejuízo? Quando eu tenho mais despesas e menos receita, ou seja, eu gastei muito mais do que eu recebi, tá? Quando vai ser nulo? Quando o valor da receita é igual ao valor da despesas. Mas, professora, o que é receita? O que é despesa? Então, vamos aqui mostrar agora o conceito, iniciando com o conceito de receita. Aqui, esse conceito a gente vai explicar conforme o CPC 00. Então, é um pouquinho mais formal, tá? Receitas. Receitas são aumentos no ativos ou reduções no passivos. Como que vai acontecer isso? Então, quando, por exemplo, eu faço uma venda né, de mercadoria, eu tenho que, a partir do momento que eu faço essa venda de mercadoria, vai entrar um valor no meu
caixa, se for a Vita, por exemplo. Então, vai fazer o quê? Quando entra esse valor no meu caixa, eu tenho um aumento nos meus ativos, lá na conta caixa, ok? E quando vai ocorrer uma redução aqui do passivo? Num perdão de dívida, por exemplo. A pessoa que você está devendo, seu amiguinho, está lá nas suas obrigações, no passivo. Aí ele chegou, olha, este mês eu pensei, vi que você não está numa situação tão boa, resolvi perdoar. Não precisa mais pagar nada. Opa, a partir do momento você vai ter que dar baixa, né, daquela dívida no seu patrimônio, lá no seu passivo. Então, quando você dá essa baixa, ele também é considerado uma receita, tá? Lembrando que vale ressaltar que essas receitas, né, são aumentos nativos ou reduções no passivos que resultem em aumento do patrimônio líquido da entidade, ou seja, automaticamente a receita ela vai influenciar lá no meu PL, tá? Toda vez que eu aumento a receita, vai aumentar meu PL, vai provocar alteração. E no caso da despesa, por exemplo, eu vou diminuir o meu PL. Outra coisa que a gente tem que lembrar aqui é que as contribuições de detentores de direito sobre o patrimônio, ou seja, aquela subscrição, capital social, aquele investimento dos sócios lá no PL, ele não pode ser considerado receita. Então, ele vai trazer, ele vai induzir a alteração, né? Vai ser diretamente relacionada essa alteração lá no PL, quando os sócios eles investem no capital social, mas essa alteração nada tem a ver com receita, tá? Por mais que ocorra alteração no patrimônio líquido, que aumente o patrimônio líquido, não quer dizer que seja receita. E outra coisa também, né? A receita corresponde, em geral, às vendas de mercadorias ou prestação de serviços. Então, vamos lá. Agora, vamos ver a definição de despesa. A despesa já é o contrário, né? A despesa são reduções nos ativos ou aumentos nos passivos. Então, por exemplo, uma despesa administrativa, quando eu faço pagamento lá de um funcionário, por exemplo, eu vou ter que tirar esse dinheiro lá do meu caixa, não é isso? Então, quando eu tiro esse dinheiro do caixa, eu estou o quê? Diminuindo o meu ativo. E aumentar o passivo, por exemplo, quando eu estou provisionando o imposto. Então, eu coloco lá os impostos a pagar. Eu ainda não dei baixa, ainda não paguei. Então, enquanto aqueles impostos estão a pagar ou a recolher, eu estou fazendo o quê? Está tendo um aumento no meu passivo. E outra coisa também, essas despesas, tá? As despesas, elas resultam em redução do patrimônio líquido. Acabei de falar que ocorre essa redução na despesa. E já a receita, ela aumenta o meu PL. E também aqui, não pode ser considerado despesa as distribuições aos detentores de direitos sobre o patrimônio. Ou seja, quando a empresa distribui os dividendos, ela não pode escrever lá, né, registrar como se fosse uma despesa. Não é despesa, tá? Dividendos não é uma despesa. A despesa está lá, por exemplo, pagamento de energia do escritório, pagamento dos contadores, pagamento de publicidade e propaganda, né? Tem despesas aí administrativas, despesas financeiras, que seria com juros pagos. Então, tudo isso pode ser uma despesa. E lembrando também que a despesa, tá? Ela busca, ela está relacionada diretamente, tá? É um gasto financeiro com obtenção de quê? De obter receita, tanto direta ou indiretamente. Como que seria isso? Um exemplo, diretamente, quando eu tenho uma despesa com publicidade, propaganda. Vocês já observaram lá nas redes sociais, por exemplo, quando tá lá no Instagram, né? De repente você falou lá, ai, quero comprar uma bijuteria. Nossa, passa um minutinho, tá cheio de bijuteria. Aquelas propagandas que aparecem lá para vocês, a empresa, ela paga por isso. E isso é uma despesa, só que uma despesa
que busca diretamente obter uma receita, porque quando você vê aquele objeto, aquela bijuteria, na hora você já afeta diretamente lá, na hora você nem sabia que precisava daquela bijuteria, mas você precisa e você já compra. Então, aquela empresa, essa despesa, ela teve uma relação ali, ó, diretamente com a obtenção de receita. E outra forma, indiretamente. Indiretamente pode ser a despesa com o contador da empresa. Por quê? A despesa vai pagar salário, né? Pagamento de salário é o quê? Uma despesa, ok. Pagou o salário do contador. O contador, ele está ali para gerar os relatórios contábeis. Os relatórios contábeis, eles vão para os administradores, ou seja, vocês vão tomar decisões e geralmente, né, se busca-se decisões assertivas e essas decisões vai fazer com que a empresa gere lucro. Então, olha aí, ó, indiretamente, essa despesa está trazendo receita para a empresa. E os regimes contábeis? Nós temos dois regimes, que é o regime de caixa e o regime de competência. E temos esse misto aqui, que é uma junção dos dois, que a gente vê lá na contabilidade pública, praticamente, tá? Então, o que é o regime de caixa? O regime de caixa é o registro contábil no momento da efetivação de pagamento ou recebimento, ou não importando a que período se refere. Calma que a gente já vai explicar. O que seria a competência? A competência, no caso, as receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do período em que ocorrerem, independente do recebimento e pagamento. Já aqui no misto, consiste em utilizar o regime de caixa para as receitas e o regime de competência para despesa. Isso aqui, como eu falei, tem a ver lá com contabilidade pública. Mas vamos focar aqui. Então, o regime de caixa, ele não importa quando ocorreu o fato gerador. Então, se você, vamos dar um exemplo bem simplório aqui. Você foi num lanche, chegou no lanche para comprar, né? Comprou o seu lanche e tal, e fez o pagamento naquele momento, não é isso? Então, aquele desembolso, eu faço o registro do caixa. Agora, se, por exemplo, você não pôde pagar naquele momento e você só deixou para pagar no mês seguinte. Olha, você comprou agora, em abril, né? Comprou esse lanchinho agora em abril, comeu, mas na hora você falou, opa, não tenho esse dinheiro, só vou poder pagar em maio. Ok, então vamos lá. Se fosse no regime de competência, você necessariamente tem que fazer o registro no dia, na data que ocorreu o fato gerador. Então, se o fato gerador, se a compra da mercadoria, se a compra daquele lanche foi em abril, você tem que fazer o lançamento em abril. Já o do caixa, não, você só vai fazer o lançamento quando ocorre o recebimento ou o pagamento. Então, se você só vai fazer o pagamento no mês que vem, em maio, por exemplo, então você só pode fazer o registro em maio para o caixa. Então, vamos lá novamente. O regime de competência, as receitas e as despesas, elas devem ser registradas quando ocorre o fato gerador, ou seja, no momento em que se eu fiz uma compra de mercadoria ou se eu fiz uma venda de mercadoria, tudo isso ocorre o quê? Se ocorreu no mês de abril, tem que ser lançado no mês de abril. Já a caixa não, ele vai depender do recebimento e pagamento. A competência independe de recebimento ou pagamento. Não importa se eu comprei agora em maio, se eu vou pagar só em maio do ano que vem. Eu vou registrar neste ano. Tá? Eu trouxe uns exemplos aqui rapidinho para que vocês entendam um pouquinho mais. Digamos aqui, a partir dos eventos ocorridos em agosto, apure o resultado do mês de agosto pelo regime de caixa e de competência. Aqui a gente não vai apurar os resultados, mas eu só trouxe os 3 fatos aqui para que a gente possa analisar. Aqui, recebimento das vendas. Lembrando que todos esses fatos, aqui ele está falando, ó, que ocorreram em agosto, tá? Os fatos ocorreram em agosto. Os fatos ocorreram, mas não quer dizer que o pagamento ou recebimento aí foram em outros meses que a gente vai analisar. Recebimento das vendas efetuadas em julho, no valor de 20
R$ 1.000. Olha bem, ele está querendo que a gente analise aqui em agosto, isso? E ele quer que analise aqui, ó, os eventos ocorridos em agosto. Aqui, esse evento ocorreu quando? As vendas ocorreram em julho, mas esse lançamento está acontecendo em agosto, no valor de 20 mil. Então, ele está recebendo o valor de 20 mil em agosto, referente a uma venda efetuada em julho. Qual registro eu vou fazer aqui? O de competência ou o de caixa? Pensem bem. Como o registro aqui, ó, essa venda ela foi efetuada em julho, então lá pelo regime de competência eu deveria ter lançado em julho, então aqui não é. Mas agora em agosto ela está recebendo esse valor. Então, como está recebendo esse valor em agosto, aqui eu teria que lançar como regime de caixa, tá? Vamos no outro. Vendas realizadas no mês de agosto. Olha aí, ó, fato gerador ocorreu em agosto, no valor de 40 mil para recebimento em outubro. Então, aqui eu vou lançar o quê? Como eu estou fazendo os lançamentos do mês de agosto e essa venda foi realizada no mês de agosto, eu vou lançar aqui no regime de competência, tá? E só vou fazer o lançamento no regime de caixa lá em outubro, porque o regime de caixa eu só devo registrar quando ocorre o recebimento ou pagamento. Vamos ver esse aqui, ó, recebimento de aluguel, cujo fato gerador ocorreu no mês de agosto, ou seja, o recebimento do aluguel ocorreu no mês de agosto, no valor de 15 mil. Então, aqui a gente pode ver o quê? Tanto o fato gerador ocorreu no mês de agosto, como o pagamento ocorreu no mês de agosto. Então, esse 15 mil eu deveria lançar tanto no regime de caixa, quanto no regime de competência, porque no mesmo mês ocorreu o fato gerador e ocorreu o recebimento. Então, aqui, ó, caixa, caixa e competência. Bom, gente, é isso que nós temos por agora, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Aqui é só um resumo. A gente não está abordando tudo que está lá no roteiro. Então, a gente precisa que vocês leiam atentamente o roteiro, busquem fazer as atividades, se preparem para nossas avaliações também, tá bom? Então, até mais. Espero que vocês possam ter um ótimo estudo e até a próxima. Ou seja, até a unidade 3. Tchau, tchau.